E aí pessoal, beleza? Esse daqui é o vídeo parte 23 de termodinâmica e aqui a gente vai comentar um pouco sobre a entropia como uma função da temperatura e do volume. Isso aqui ele vai se enquadrar naquelas variações de entropia que nós podemos encontrar em diferentes situações. No vídeo passado eu falei com vocês sobre a entropia a temperaturas constantes, no caso a regra de Troughton, e agora a gente vai trabalhar ela em função de temperatura e volume, no próximo temperatura e pressão, porque afinal isso vai dar resultados bem diferentes. Beleza? Então bora lá. Primeiro a gente vai partir daquela relação base de entropia que é ΔS igual a variação do calor reversível dividido pela temperatura. Beleza? Então vamos analisar a seguinte situação. Se ocorrer apenas trabalho do tipo pressão-volume, então numa transformação reversível temos que a pressão oposta ao sistema, vai ser igual a P, igual a pressão, que é a pressão do sistema, de tal modo que o primeiro princípio ele vai se tornar da seguinte forma, ó, ds vai ser igual a 1 sobre t du mais p sobre t dv. Se você não está entendendo isso aqui, basicamente é o seguinte, veja que eu tenho o inverso da temperatura pela variação da energia interna, mais a pressão dividido pela temperatura vezes a variação do volume, em outros modos seria isso. Então, se eu considero a entropia como uma função de temperatura e volume, então eu tenho que aquele meu S, que eu chamava somente de S, vai ser agora S em função de T e V. Então, aquela diferencial total pode ser escrita assim, ó, ds igual a dρ de S, dρ de T, a V constante dt, mais dρ de S, dρ de V, a T constante dV. Traduzindo para vocês, o que é isso? A variação total de entropia é igual à variação da entropia em função da temperatura quando o volume é constante, mais a variação da entropia em função do volume quando a temperatura é constante. Bem mais fácil de ler assim, E isso representa matematicamente aquilo que eu mostrei antes, beleza? E aí, sendo que, olha só essa observaçãozinha, du pode ser escrito como sendo cv dt mais dρ de u, dρ de v a t constante dv. Lembrando, isso daqui a gente tirou lá da primeira lei da termodinâmica, Então você pode pegar os vídeos anteriores e chegar nesse ponto aqui, quando a gente fala lá de volume constante, tá? Então, o que é que eu posso tirar de informação aqui e transformar? Eu chego nessa situação aqui, isolando os termos, pegando cada parte, eu fico na função onde a variação da entropia vai ser igual a Cv sobre T dt mais 1 sobre T, abre aí uma chavezinha, pressão mais dρ de U, dρ de V a T constante, fecha dV. Leandro, tá muito complicado, cara, eu não tô sacando isso aqui não. Eu vou facilitar para vocês ainda, tá? Mas olha só essa observaçãozinha aqui. Eu peguei aquelas duas formas da equação que a gente falou antes, Eu coloquei ali em cima. A primeira, que é a mais simples, ds igual a dρ de S, dρ de T, a V constante dt, mais dρ de S, dρ de V, a T constante dV. Pá. E a segunda, eu coloquei aquela versão mais completa, que envolve o CV, a nossa capacidade calorífica. Então, as duas equações, elas expressam ds em função das variações de temperatura e volume, Em vista dessa igualdade, a gente pode escrever o seguinte, olha só, as duas primeiras partes de cada equação. No caso da primeira, dρ de S, dρ de T, a V constante dt, e da segunda, CV sobre T dt, ou seja, isso são duas formas de expressar a variação da entropia pela variação da temperatura quando eu tenho um volume constante. Não é verdade? Então eu posso juntar essas duas, eu chego nessa equação. dρ de S, dρ de T, a V constante, vai ser igual a CV dividido por T. Já melhorou muito, hein? E vamos ver a segunda parte ainda. Se eu pego a segunda parte, que é em função da temperatura constante, eu tenho que dρ de S, dρ de V, a T constante dV, vai ser proporcional a 1 sobre T, abre essa chave, P mais dρ de U, dρ de V, a T constante, fecha dV. E assim é feito, olha só. Ou seja, eu peguei dessa equação que está em azul a relação da variação de entropia quando o volume é constante e na de baixo a relação da variação da entropia quando a temperatura é constante. Pronto, facilitei muito a vida. Mas eu posso melhorar isso ainda?
Para uma variação finita de temperatura a volume constante, eu posso simplificar e vai virar ΔS vai ser igual à integral de T1 até T2 de CV sobre T dt. Ou seja, melhorou muito agora, né, a forma de resolver. Se a sua capacidade calorífica a volume constante for independente da temperatura, então você vai poder resolver dessa forma. Ou seja, CV é constante, então eu posso dizer que ΔS vai ser igual a CV ln de T2 sobre T1. Resolveu. Agora, se o CV depende da temperatura, aí você tem que resolver pela integral. Aí você vai ter que ver métodos de integração, né? Porque vai depender de como vai ser esse CV. Beleza? Mas, se a capacidade calorífica é uma constante, ΔS igual a CV ln T2 sobre T1. E morreu. Beleza? Então, olha só, para poder te dar uma fixada, vamos ver isso aqui dentro de um exemplo. Então, eu posso dizer assim: 5 mol de argônio é aquecido a volume constante de 298 Kelvin até 650 Kelvin. Eu sei que o CV vai ser igual a 3 meios de R e calcule a variação da entropia para a mudança de estado. Bom, eu vou separar aqui meus dados, né? Onde eu tenho que a minha temperatura inicial é 298, temperatura final 650, o meu CV, note que ele está em função de R, é 3 meios de R, e o R, claro, né? A minha constante dos gases, ela vai ser 8,314 Joule, Kelvin a menos 1 a menos 1. Então, se eu coloco isso na minha equação base, que é ΔS igual a N, claro, né, o número de mols, a integral de T1 até T2 de CV sobre T dt, então, substituindo tudo isso, eu tenho lá ΔS igual a 5, porque são 5 mols, da integral de 298 até 650 de 3 meios de R, né, 1,5 vezes 8,314 sobre T dt, né? Então, o que é que acontece aqui? Eu vejo que esse meu ΔS pode ser resumido que tudo que é constante sai da integral. Então, eu vou ter 5 vezes 1,5 vezes 8,314, que era tudo que era constante, né? Isso vezes a integral de 298 até 650 de 1 sobre T dt. Ok, por que é que eu fiz assim? Aí você está vendo que o CV ele é independente da temperatura, então eu posso resolver pela forma mais simplificada. Então fica assim, ó. 5 vezes 12,471 vezes o ln de 650 dividido por 298. Resolvendo isso daí, né, resolvendo por partes, eu vou ter que ΔS é igual a 62,355 vezes 0,78. Logo, o meu ΔS é igual a 48,64 Joule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Veja que basicamente foi aplicar a minha resolução da integração, né? E transformar essa minha integral de 1 sobre T dt em ln da variação de T, né? Então, galera, voltando. Então, galera, por hoje é isso, tá? Qualquer dúvida ou pergunta, vocês colocam aí nos comentários. Ainda tem muita coisa pra gente ver pela frente, afinal, termodinâmica é um mundo de coisa, né? Mas vai dar certo. Então é isso, valeu, falou e até mais.